Sejam bem-vindos ao Gabi Gomes Podcast. Hoje eu estou aqui com a Juliana, proprietária da FicFit, uma empresa de alimentação saudável. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, olá. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, né? É um prazer estar aqui hoje podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? E trazer um pouco das dificuldades que é o empreendedorismo. Ju, vamos começar. Me conta assim, como você começou, né? Porque você, quantos anos que você tem? Tenho 25 anos. 25 anos, começou super nova, né? Sim. Formou na faculdade e aí... Já comecei. Como que foi assim, menina, que você falou, não, vou empreender, não vou ficar parada? Então, eu acho que foi um pouco do momento da minha vida que eu tava, né, passando. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a empresa ela não surgiu num momento bom, num momento fácil da minha vida, né? Então, assim, não foi aquele mar de rosas, vou empreender, não. Então, foi no momento, eu acredito que foi mais a necessidade que fez com que a empresa realmente começasse, porque ela surgiu num momento muito caótico da minha vida, no momento que a gente estava passando por, eu pelo menos estava passando por muitas turbulências, né, um momento bem difícil, e foi aí que ela surgiu, através dessa dificuldade, dessa necessidade mesmo, que foi onde ela nasceu. Entendi. E como que foi assim, você tava passando algo muito difícil e aí você falou, vou começar a fazer algumas marmitas, Isso, na verdade é assim, ó, pra contextualizar toda a história. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque muita gente olha pra mim hoje e fala assim, mas pra ela deve ter sido fácil, porque deve ter vindo de uma família que tinha dinheiro, a família deve ter ajudado, então todo mundo olha e fala assim, mas ela é mimadinha. As pessoas às vezes têm essa visão, já escutei falar muito sobre isso. Mas na verdade é totalmente ao contrário do que as pessoas pensam. Então eu vim de família muito simples, muito humilde. A minha mãe era uma pessoa muito simples, que sofreu muito na vida, passou por muitas dificuldades. Então assim, ela não teve muitas oportunidades na vida dela. E aí, mas sempre que eu tive oportunidade, ela sempre fez de tudo para que eu conseguisse. E o meu pai, ele era mais daquela mentalidade atrasada, que ele achava que... Sabe, meu pai, na verdade, ele era contra que eu fizesse faculdade. Ele nunca foi a favor de eu estudar, de fazer faculdade. Então, ele tinha aquela mente um pouco mais atrasada. E aí ele falava assim, que faculdade era para filho de rico, para quem tinha condições, que não era o nosso caso, que não era a nossa realidade. Então, né, quando eu me formei no colegial, eu queria muito fazer faculdade, sempre quis fazer a nutrição, sempre tive uma paixão muito grande. Então, assim, desde a minha adolescência eu gostava de estudar sobre dieta, eu gostava de ir no mercado, ficar naqueles corredores saudáveis, assim, gostava de olhar os rótulos, aí eu pesquisava, mas por que esse é diet, esse é light, o que é a diferença? Eu sempre gostei. Então, eu sempre soube que eu queria fazer a nutrição. Mas, né, nós não tínhamos condições de estar pagando a faculdade na época. Aí foi onde eu tinha prestei o Enem. E aí, através da minha nota no Enem, da minha pontuação, eu consegui, pelo ProUni, a bolsa 100% para fazer a nutrição. Então foi onde eu fui fazer a nutrição através da bolsa. Mas ainda assim, meu pai não era muito a favor da nutrição. Não sei se por ser um curso mais recente, algo mais novo, né? Que a nutrição, se você for ver alguns anos atrás, não existia. Então ela é um curso relativamente novo. E não sei se for por causa dele não ter esse conhecimento, mas ele nunca apoiou que eu fizesse nutrição. Então ele falou assim, já que você ganhou bolsa para fazer faculdade, faz uma coisa que dá dinheiro, faz uma coisa que dá retorno. É que antigamente era só advogado, medicina... Exato, ele queria que eu fizesse direito. Era muito ali. O meu irmão fez direito e ele queria que eu fizesse direito também. Fazer uma coisa que dá dinheiro, nutrição não dá futuro. Para com isso aí, ele achava que era perda de tempo. E aí, tudo bem, fui, então, consegui a bolsa, fiz a minha faculdade. E aí, no meu último ano, né, sempre trabalhei também nesse meio tempo, né, eu trabalhava no comércio, tinha um serviço meio período, trabalhava no comércio. E aí, no meu último ano de faculdade, tem os estágios obrigatórios. E aí, nesse último ano, a gente tem que parar o trabalho, né, porque os horários não dá pra conciliar. Então, nesse último ano de faculdade, foi onde eu precisei parar o trabalho para poder focar só, né, concluir o curso. E aí, nesse último ano da faculdade, os meus pais se separaram. O meu pai saiu de casa. E a minha mãe e meu pai ficaram casados por 30 anos. E a minha mãe nunca trabalhou fora. Então, a única renda da casa era proveniente do meu pai. E a minha mãe nunca trabalhou fora, né? Não tinha essa experiência. Então, mais de 30 anos afastada do mercado de trabalho. Eu estava desempregada também, porque eu tinha saído para poder terminar minha faculdade. Nossa.
E aí foi onde a gente olhou assim e falei assim, meu Deus, e agora? Porque a gente não tem mais renda. Aí eu falei assim, a minha mãe 30 anos afastada do mercado. Ela não tem uma experiência, uma idade mais avançada, né? Eu falei assim, já é difícil pra gente, que às vezes tem currículo, tem curso, tem experiência, a gente às vezes já não consegue algo. Aí eu falei assim, gente, e agora? Né? Ela não vai conseguir um trabalho e também ela tem muitos problemas de saúde, né? A mãe é uma pessoa que tem muitos problemas de saúde. Não iria ser fácil pra ela conseguir se reinserir no mercado de trabalho depois de tanto tempo. Aí foi onde eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ainda, né, eu recebi o seguro-desemprego por uns meses, então consegui conciliar aquele último ano assim. A gente foi apertado, mas a gente consegui me formar, consegui concluir a faculdade. E aí, logo que eu concluí, o meu sonho, né, na faculdade, quando eu estava, o meu sonho não tinha nessa ideia na cabeça de, eu vou me formar e vou montar um negócio de alimentação saudável. Eu nunca tinha pensado. O meu sonho era me formar, montar um consultório, né, alugar uma sala, montar um consultório e atender como nutricionista. Então era isso que eu idealizava na minha cabeça. Né? O de todo mundo. Era isso que eu idealizava na minha cabeça. E até fiz isso. Então eu me formei, né, no final do ano, peguei o meu diploma e aí eu fui atrás de uma sala para sublocar. Então eu pagava por hora, né? Porque eu não tinha nem condição de poder pagar uma sala só pra mim. Então eu subloquei uma sala, pagava por hora. E aí nessa sala eu fazia os meus atendimentos. Mas, né, como eu disse, a renda da casa a partir dali era minha agora. Então, né, era eu e minha mãe e a gente precisava manter a casa. E com o que eu ganhava na época dos atendimentos, não era o suficiente pra poder estar mantendo a casa ali. Aí foi onde eu tive a ideia. Eu falei assim, nossa, não dá, né? Eu preciso de alguma coisa, uma renda extra para eu poder conciliar com esses atendimentos que eu tô fazendo, porque só, né, como nutricionista, não estou ganhando o suficiente ainda, não vai ter como. E eu não queria sair da área, porque eu falei assim, nossa, foi tão difícil para mim conseguir fazer a faculdade, sabe? Foi uma batalha e eu não queria, né, sair da área, né, guardar o diploma na gaveta e seguir outro ramo. Aí foi onde eu pensei, falei assim, bom, a minha mãe sempre cozinhou muito bem, uma coisa que ela sempre dominou, né, foi cozinhar. E eu tenho as técnicas, né? Eu estudei, eu sei toda a parte teórica, né? Aí eu falei assim, por que a gente não monta, né, algo que una, né, as duas coisas? Aí no princípio, né, eu até pensei, falei assim, a gente poderia então fazer, sei lá, por dia. Fazer marmitinha normal, entregar por dia. Mas aí a gente não tinha nem a renda pra começar. Aí eu falei assim, não, mas e se a gente comprar e não tiver pedido, a gente vai ter prejuízo, porque a gente vai fazer, não vai ter, vai ter prejuízo, não vai dar certo. E é o medo de todo mundo, né? Porque quando a gente pensa assim, vou abrir um negócio, aí o povo acha que a gente, abriu, não é, vem tudo simples, na cabeça de, né? nossa, e se eu não tiver cliente? E se ninguém comprar? E se ninguém gostar da minha comida? Aí foi onde eu falei assim, gente, mas aí nós vamos comprar tudo, vamos cozinhar e aí? Se ninguém comprar, vai estragar tudo ali, né? Nossa. Aí eu falei assim, então vamos fazer congelada. Por quê? Porque a congelada a gente faz só sob encomenda. Então não tem o risco, a gente vai fazer marmita hoje do dia, o cardápio hoje, e vai ver se vende. Não, a gente vai fazer congelada, porque a gente já faz sob encomenda. Então eu falei assim, as pessoas já pagam antecipado, a gente já vai ter o dinheiro, já compra todos os produtos. Falei, a gente compra os produtos, né? E a gente já faz só sob encomenda. Então a gente no domingo entrega, né? A gente produz durante a semana, fecha os pedidos certinho, anota quem quer e faz só sob encomenda, pra não ter prejuízo, né? Que a gente não tá podendo. Gente, eu achei o máximo, porque aí você pega e fala assim pro cliente, eu só recebo antecipado. Eles nem sabem o perrengue. Não, tô nem imaginando por quê, né? Nem imagino o que tem por trás. Deve ter muita encomenda. Não, né? Gente, tem muita encomenda pra gente poder segurar o pedido de vocês, é só pagamento legal, antecipado. Verdade. Aí foi onde teve a ideia. E aí foi onde deu super certo. E aí, no princípio, né, ainda até falei pra minha mãe, falei, não, mãe, é provisório, é só eu fazer o meu nome como nutricionista, mas eu quero atender no consultório, né? Então, assim, era pra ser uma renda extra, era pra ser uma renda complementar. E aí, no final, acabou dando tão certo, que hoje eu nem consigo mais atender. Tem muitas pessoas, né, que me procuram pra saber se eu não atendo como Nutri. E hoje eu não consigo mais conciliar, porque demanda todo o meu tempo a empresa, né? Então, acabou dando tão certo que se tornou a principal e única fonte de renda hoje em dia, né? Gente, que legal, né? Que era pra ser só uma renda extra, acabou se tornando, assim, a principal fonte de renda. E como que você se viu nesse mundo do empreendedorismo, assim, que você falou, nossa... Porque, assim...
quando a gente começa alguma coisa, muitas vezes a gente nem sabe que tá empreendendo, né? A pessoa às vezes começa a vender algo e ela nem sabe que ela tá empreendendo. Sim. E já é um empreendedor, né? Porque sim. o empreendedor tem que ter cara, ele tem que saber chegar, ele tem que vender, ele tem que oferecer. Como vocês fizeram assim pra oferecer o produto? Você saiu oferecendo pra amigos, na internet? Como que foi? Sim, teve toda essa questão, né? Amigos, vizinhos, conhecidos, né? Sempre teve isso. Mas acho que o principal foco ainda foi a internet e o boca a boca. Porque o que acontece? A primeira semana você vende, sei lá, 50 marmitas. Essas pessoas que pegou de você já fala pra mais um, que já fala pra mais um. Então acho que o boca a boca ainda é o top. Eu também acredito muito que o boca a boca é o top. E a internet também, que hoje tá aí pra auxiliar muito, né? As redes sociais, que também... Tanto é que eu conheci o teu produto porque uma cliente minha me indicou. E aí ela falou assim, Gabi, eu tô comprando marmitinha e tal. Eu falei, opa, quero conhecer também. Aí eu comprei, gostei. E toda semana, né? Porque... E eu acredito muito com boca a boca, porque assim, nós queremos que todos tenham aquilo de bom que a gente conseguiu, né? Então é igual eu falo assim, eu gostei do negócio, eu quero que todo mundo vai lá experimentar, porque se eu gostei, eu quero que todo mundo, né? Sim, que legal. Tem até um livro que eu li uma vez que ele fala justamente isso, o cliente feliz, o cliente satisfeito com o seu produto é o melhor marketing que você tem. Porque você pode investir, você pode fazer de tudo, pode investir em marketing na rede social, pode de tudo, mas um cliente feliz é o maior marketing que você tem, porque ele vai, se ele ficar satisfeito com o seu produto, ele vai indicar para as pessoas. Isso. Então, eu acho que o boca a boca ainda, né, foi no começo o que mais ajudou ainda as pessoas irem conhecendo, né? E teve muita crítica quando vocês começaram, de tipo assim, será que vai dar certo? Para com isso, larga a mão. Então, o meu pai, né? Foi O meu pai, no caso, né, quando ele ficou sabendo, eu até cheguei a pedir ajuda pra ele financeira, porque era o último ano da minha faculdade, eu cogitei até parar o curso. Então pensa, um curso que você é bolsista, está no último semestre ali pra acabar, você imagina ter que trancar? Né? Então no último ano até cheguei a falar com ele, tudo, para pedir essa ajuda financeira, e eu contei pra ele, né, eu falei assim, olha, a gente vai começar a fazer assim, assim, assim. Aí ele olhou pra minha cara e ele falou assim, por que você não arruma um serviço de verdade? Nossa! Ele falou assim, vai mandar currículo no banco, arruma alguma coisa, vai arrumar um serviço de verdade, porque isso, fazer marmitinha, ele falou assim, fazer marmitinha não dá dinheiro. Ele falou assim, quem que vai querer comprar marmitinha de você? Que fase. Então assim, ele já foi o primeiro que criticou, que assim, ele não acreditou a real. Mas sabe o que às vezes eu penso? Que, por exemplo, às vezes, não é que ele criticou, é porque às vezes como ele era mais assim, antigamente, então, eu acho que isso daqui não vai dar certo pra minha filha, né? Filha, vai atrás de alguma coisa física. Ele queria no banco, ele falou, vai trabalhar no banco. Porque tem muita gente que fica ainda assim, você tem que ter o CLT, né? Porque o empreender é difícil. Então, é muito mais fácil você ter o teu dinheirinho ali todo mês, você saber o dia que você vai receber, o dia que você não vai, e viver, né? Porque é sem risco, no Isso, caso, sem risco, porque a gente, assim, acorda sem saber como vai ser o final da semana, né? Se a gente vai ter dinheiro ou não. Exato. Eu falo que eu e a minha sócia, a gente até dá risada, porque no começo da semana a gente tá com um valor, no final a gente tá negativo, sabe? Exato. É tipo... Não, vida de empreendedor é essa montanha-russa. Assim. É desse jeito. E hoje, ele olhando assim, tudo sucesso, o que ele fala? É assim... Eu acho que agora que ele começou a entender, né, assim, como que é, mas a gente hoje em dia não tem muito boa relação, então entendi. A gente não se fala muito, mas eu sei que hoje ele olha e ele vê, né, o sucesso que chegou e tudo, né, que a gente conseguiu conquistar. Mas a gente não tem muito essa afinidade hoje em dia. E lá é você, a tua mãe e o teu marido? Na verdade, quem trabalha lá é eu e minha mãe. É vocês dois. Eu e minha mãe. No caso, né, quando a gente começou, eu morava com ela, então começou eu e ela, e que nem eu falei, né, era a renda de nós duas, porque ela nunca trabalhou fora, ela não tinha uma experiência no mercado de trabalho nem nada, então foi algo pra ser nosso mesmo. E aí hoje, assim, que nem todo mundo que come gosta, fala, ai, Ju, comida gostosa, tempero bom, gente, é dela. É dela. É dela. Mas é igual, o meu marido, ele tem uma empresa de bala baiana, e assim, é ele e a mãe dele. E aí todo mundo acha que é eu que faço, porque eu
vendo? Aí eu falo assim, gente, eu malemar faço comida. Exato, eu levo o mérito, aí ela fica nervosa. Ela fala assim, porque os clientes mandam, Ju, sua comida é muito boa. Aí ela fica mordida, ela fala assim, é eu que faço, você que leva o mérito. E tipo assim, quem faz tudo lá é os dois, sabe? E às vezes alguém fala pra mim, eu falo, aham, tá bom. Mas, tipo, então, exatamente. Nossa, que legal. Ô, Ju, e hoje, assim, como que você se vê? Você fala, nossa, consegui. Como que a tua mãe vê isso? Porque eu acho que até no começo ela falou, ai, filha, vamos fazer, mas... E hoje ela vendo o tanto que expandiu, né? O tanto que... Então, a minha mãe no começo também, eu acho que nem ela acreditou muito. Assim, ela apoiou, né? Ela entrou no barco junto comigo, eu falei, mãe, vamos fazer. Eu acho que no começo ela não entendeu também muito certo. Ela apoiou, ela falou assim, não, tá bom, vamos. Mas falar assim, que ela acreditou, que ela imaginou que tomaria a proporção que chegou, né? Eu tenho certeza que ela também não. Então, assim, ela meio que foi desacreditada, tipo, ela tá sonhando, ela tá achando que vai ser uma coisa, não vai ser. Mas ela apoiou, ela foi, né? Colocou a mão na massa junto comigo e foi. E aí até hoje ela também fica assim, né? Surpresa de ver, porque eu acho que ela também não imaginava, né? Da capacidade, tanto dela, né, quanto a minha, da gente conseguir mesmo, né? Porque foi uma coisa que, igual eu falei, surgiu muito, a gente não tinha apoio, era eu e ela. Era eu e ela ali pra começar, a mão de obra, tudo, era eu e ela. Então, acho que nem ela acreditava mesmo que chegaria onde chegou. E assim também, né? Vocês tinham duas coisas pra fazer. Ou mete a cara e faz alguma coisa, ou senta e chora, né? Exato. E vocês preferiram fazer alguma coisa, que é isso que diferencia muitas pessoas, né? Sim. Porque tem gente que, não tá difícil pra serviço, tá difícil pra isso, tá difícil pra aquilo, mas o que você tentou fazer? O que você tá fazendo pra mudar isso? O que você tá fazendo? Porque, gente, eu falo... Não é que tem serviço, mas tem o que você fazer pra você ter uma renda. Sim. Eu sempre falo assim, que Deus dá o dom pra pessoa e ela tem que usar, senão ele tira. Exatamente. Então, igual a tua mãe sabe cozinhar, você tinha também tudo a teoria ali. Vamos fazer um negócio, não vamos ficar parados. Isso daqui, esse dom que a gente tem não é à toa, né? Nossa, muito, muito legal a tua história, com gente. certeza, é muito... Nada de tipo assim... Nada convencional, nada que, tava tipo, tudo bonitinho, né? A água bateu na bunda, vamos nadar. Foi exatamente assim, exatamente. Que legal. Ô Ju, e o que você me fala sobre o Fique Fit? A marmitinha de vocês não é só fit, né? Porque igual eu não sou fit. E assim, no começo, era algo mais focado assim, pra só pessoas fit ou não? Como que vocês vê hoje, assim? Então, né, eu como nutricionista, eu sempre quis fazer algo voltado mesmo para alimentação saudável. Então, as nossas marmitas são saudáveis, né? O que acontece? A gente sempre procura usar ingredientes equilibrados, selecionados. A gente não usa, por exemplo, óleo nas preparações. A gente não usa industrializado, sabe? Aqueles temperos pronto, conservante, não tem nada. Então, é uma alimentação saudável mesmo, com ingredientes naturais, tudo. E a gente hoje consegue abranger os dois públicos. Então, nós temos pessoas que moram na academia, que seguem aquela dieta regradinha, que a marmitinha delas é pesadinha, desde desse público, até pessoas que às vezes não seguem dieta, não treina, não é nada fit, nada saudável, mas que hoje compra pela praticidade. Então a gente consegue hoje ter os dois públicos, né? Tanto quem compra por ser fit mesmo, por ser saudável, tanto quem compra pela praticidade, né? E os dois. Acaba levando, de todo jeito, a pessoa acaba levando um combo dos dois, porque além da praticidade, mesmo quem não é fit, acaba comendo uma comida saudável. Às vezes tem gente que, que nem essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente que ela falou assim pra mim, que a semana passada, a gente fez um cardápio com cambotiá, vou abrir cambotiá. E aí essa cliente mandou uma mensagem pra mim essa semana, ela falando assim, Ju, na opção tal, tinha cambotiá mesmo? Aí eu até gelei, eu falei, gente, eu fiz a marmita errada da mulher. Eu falei assim, não, tinha, né? Tinha sim. Aí ela falou assim, menina, em tantos anos de vida, eu nunca comi cambotiá. Eu sempre falei pra todo mundo, não gosto. Eu sempre provei, nunca gostei. Eu comi a sua, tava tão gostosa que eu tive que me perguntar se realmente era cambotiá ou se você escreveu errado. Porque, então assim, tem pessoas que às vezes a forma de preparo, que comem um legume, alguma coisa assim, e põe na cabeça que não gosta. E aí às vezes a marmita até quebra esses padrões, assim, de algumas pessoas de achar que não gosta de tal alimento. E às vezes, quando experimentando a nossa marmita, acaba gostando. Nossa, e a marmita de vocês, eu lembro o dia que a minha cliente mostrou pra mim,
Eu olhei e eu falo que a comida primeiro é o olhar, né? Você ganha primeiro no olhar. Eu olhei assim, eu falei, eu quero. E eu mostro, né, para minhas clientes, porque assim, gente, a minha vida é uma loucura, né? É bebê pequeno, é loja, é aquilo, é isso. Então, assim, eu chego em casa e coloco minha marmitinha lá no micro-ondas, 5, 6 minutinhos. Ai, nossa, já tô jantada, tô jantada. Indico, viu, galera? Indico. É outra. Não, tem uma vida antes, uma vida depois das marmitinhas, porque realmente essa questão que você falou do visual, né? É algo também que as pessoas às vezes nem pensam, porque às vezes quando a pessoa vê a marmitinha lá pronta, recebe, né, na casa ali, só põe no micro-ondas e come. Mas por trás de tudo isso, né, tem até na elaboração do cardápio, porque não é só eu chegar lá e pensar, essa semana eu quero colocar frango, batata doce e brócolis, não é. Então tem tudo uma questão que a gente precisa analisar antes, tanto em questão visual, porque a marmita ela não pode ser com a mesma cor. Colocar um frango, uma cambotiá, tudo da mesma cor, vai ficar aquela marmita sem graça. Então a gente tem que pensar visualmente, tem que pensar na combinação também dos alimentos, né, em relação ao sabor. Tem que pensar na sinergia dos alimentos, na sinergia alimentar. Por exemplo, alimentos que se complementam, né? Então, esse alimento se complementa com esse, por exemplo, arroz, feijão. Então, tem que pensar tanto na questão nutricional dos alimentos. Então, né, até essa questão do cardápio, é tudo muito pensadinho. E pra não fazer a mesma coisa sempre, pra não ficar né? enjoativo, pra não ficar seco. Então, sempre tem que pensar o que eu tô colocando aqui, a textura, né? Se não vai ficar muito seco. Legal. Então, sempre tem toda essa elaboração por trás. E vocês entregam todo domingo, certo? Então, enquanto todo mundo tá descansando, vocês estão trabalhando. Nós estamos na ativa. Como que funciona a carga horária ali de vocês? Vocês trabalham tipo de segunda a segunda? Como que é? De segunda a segunda. É? De segunda a segunda. Porque, né, de segunda é um dia ainda mais tranquilo. Eu falo trabalha, mas assim, é um pouco mais tranquilo. Porque na segunda é o dia que sai o cardápio novo. Então, na segunda é o que eu falei. Eu tenho que sentar, elaborar esse cardápio, criar tudo, né? Penso, monto o cardápio, solto. E é o dia que às vezes eu pego pra parte de marketing. Então, de gravar um vídeo, né? De impulsionar alguma publicação nas redes sociais. Então, é o dia que eu tenho mais livre pra poder fazer essas partes. E também é um dia que muitas pessoas vão retirar. Porque tem muita gente que às vezes não pega no domingo, pega na segunda. Então, na segunda ainda tem algumas entregas que ficam pendentes, ainda tem um pessoal que vai lá em casa, busca. Então, na segunda-feira é isso. Na terça é o dia que a gente fecha os pedidos. Então, na terça-feira, eu tenho que anotar todos os pedidos, conversar com os clientes, responder dúvida, né? Enviar o cardápio para todo mundo, soltar nas listas de transmissão, tirar dúvida, mandar a tabela de preço. Sempre tem muita gente nova que vem, quer saber, então anoto tudo. E é o dia que eu faço as compras. Então, eu tenho que fazer a lista de compras na terça para poder fazer as compras. Então, isso assim, não é, eu vou em um mercado e faço a lista. Não, porque a gente tem que rodar. Então, é coisa de ir em 3, 4, 5 mercados para cotar preço, para ver, né? Ou às vezes, os legumes nesse mercado não tá bom, vai ter que ir em outro. Então a gente tem que ficar tendo esse cuidado. E na quarta, quinta e sexta é produção. É produção. E aí depende muito da semana, mas quando é época de pico, né? Aí a gente antecipa. Então a gente começa a produção na terça já e vai até sábado. Porque a gente precisa fazer um cardápio por dia, porque aí é muito pedido. Entendi. Então a gente não consegue fazer terça, quarta e quinta. Então a gente tem que antecipar e tem que jogar pro sábado. Mas quando é tranquilo, aí no sábado, que é o nosso dia de folga. E aí no domingo a gente faz as entregas. E agora eu tô sabendo aí que vai ter uma novidade, mais ou menos. Temos uma novidade agora em primeira mão. Primeira mão, hein, no Gabi Gomes Podcast. Novidade em primeira mão. Que é assim, né? A gente começou nas marmitinhas em casa, né? Na verdade, nem na casa que eu estou hoje. A gente começou na casa que era da minha mãe. A gente começou, era um fogãozinho. A gente tinha um fogãozinho pequenininho, de 4 bocas. 2 bocas não funcionavam. Então a gente literalmente começou, eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, eu comecei há quase 4 anos atrás, eu tinha um sonho e uma panela. Era tudo que eu tinha, um sonho e uma panela, e precisava fazer dar certo. E aí a gente começou com um fogãozinho de 2 bocas, né? Então assim, era loucura. A cozinha, gente, era minúscula. A gente não tinha aquelas panelas na grande, não tinha nada. Então a gente começou, e ali mesmo já cresceu muito. Então ali era loucura.
Ali era loucura, não tinha espaço, não tinha mais nada, até que a gente mudou. Aí a gente mudou pra casa que a gente tá hoje, que tem uma cozinha maior, né? A gente mudou pra lá tem uns 2 anos, por aí. Que tem a cozinha maior, a gente tem um fogão grande, tudo, já tem as panelonas. Ainda não era o fogão industrial, mas nós tínhamos um fogão bem grande, com bastante bocas ali, que tava suprindo a demanda, apesar de ainda ser corrido. Porque a gente tem semanas que a gente bate aí a meta de 1000 marmitas na semana. Nossa, que legal. Então, e assim, lá em casa, eu e minha mãe. E às vezes, quando essas loucuras, a gente tem algum freelancer que a gente contrata pra ir ajudar. Mas o grosso é eu e ela. E aí, agora, então, né, depois de toda essa evolução, começou a crescer muito, a gente tava em casa, mas que nem batia 1000 marmitas, a gente, a cozinha lá de casa, apesar de ser grande, não tava comportando mais. E o freezer? Não, então, comprei 3 freezers, não tinha mais onde colocar, na minha casa eu não tenho onde pôr um 4º freezer, e assim, já tá todos sobrecarregado. Porque, quando né? entra a época de pico, realmente não tem mais onde pôr. E aí, né, com todo isso, e também juntando que muitas pessoas às vezes pediam marmitas do dia. Então muita gente mandava mensagem no WhatsApp: Ju, tem marmitinha hoje pro almoço? Pronto, entrega agora pro almoço, fresquinha. E a gente não trabalhava só, né, até porque a cozinha ali não comportava, eu fazia congelada, mais a do dia. Então hoje, né, a gente, aqui em primeira mão, contando pra vocês, que nós estamos abrindo o nosso ponto físico. Olha, gente! Ponto físico. E agora, a gente, além das marmitinhas congeladas, a gente vai servir também as marmitas do dia. Então vai ser aberto para o pessoal ir lá almoçar com a gente, vai ter um espaço delicioso lá para as pessoas conseguirem almoçar, tem entrega também da marmitinha fresca, né? E as congeladas para quem também tem essa vida corrida que não consegue parar para comer, para conseguir manter as congeladas também para a praticidade aí da vida das pessoas. Que legal. E lá vai ser tipo um restaurante? Isso. Restaurante Vocês vão mesmo. fazer almoço E continuar com as marmitinhas. continuar com as marmitinhas. Nossa, que legal. Onde que vai ser o ponto ali, mais ou menos? É bem no centro. Bem no centro. É bem no centro, localizado bem no centro. A localização vai ser Que legal, boa. Lu, a tua história. Tipo assim, algo de... Porque assim, quando eu te chamei, eu até falei isso, né? Quando você foi convidada, que eu falei que eu queria saber porque é nova, Sim. é empreendedora, humilde, né? E tipo assim... Como, gente, né, que tá chegando assim nesse... Porque hoje é difícil. A hora que... Eu vejo muito assim, a hora que a pessoa fala que vai empreender, que vai fazer alguma... eu tô querendo abrir alguma coisa. Aí vem um, não vai dar certo. Vem outro, não vai dar certo. A pessoa já desanima, nem tenta muitas vezes, né? E Exatamente. Que legal como vocês foram crescendo, assim, né? De pouquinho. Foi. Foi algo assim muito... E até em relação, que nem a fala do meu pai, né? Quando lá atrás ele falou assim, não, para com isso aí, não vai dar certo não. Lá atrás, aquela frase me marcou muito porque eu falo assim, eu tinha 2 opções. Eu podia ou ter escutado, né? E ter deixado assim, que outra pessoa limitasse o meu sonho. Poderia ter parado ali e ter falado, realmente, não vou mexer com isso não, vou atrás, guarda esse diploma na gaveta e vamos atrás de outra coisa mais garantido, né? Ou eu poderia, né, tipo assim, não me importar com a opinião alheia, né, com o que os outros pensassem, com o que os outros falassem, e fazer o meu ali, focar e tentar lutar por aquilo e fazer dar certo, e foi o que eu fiz. É igual essa semana eu recebi uma pergunta no meu Instagram e o rapaz perguntou assim pra mim, o que fez você... arriscar tudo e começar a empreender? Aí eu parei, pensei, aí eu respondi assim pra ele: trabalhei muito tempo de CLT. Eu dava o meu melhor para realizar o sonho do meu patrão. Então, por que eu não vou dar o melhor para realizar os meus sonhos? Exatamente. Né? Então, assim, algo... E assim, até eu fiquei, tipo assim, na minha resposta, porque é a verdade, sabe? Né? A gente trabalha tanto pra alguém, e aí por que quando é pra gente nós não vamos fazer, né? Tudo que a gente pode? Vamos dar o nosso melhor, então, só que pra gente. Isso é muito bom. Ju, tem mais alguma coisa, assim, que você quer falar? Quer deixar suas redes sociais? Sim, vou deixar as redes sociais aqui para as pessoas. É fiquefit.fernandópolis, nosso Instagram. E quem quiser tá indo lá conhecer o nosso trabalho, tá seguindo também. E por lá vocês conseguem ter acesso também ao nosso WhatsApp, para poder tirar dúvida, tudo certinho. E vocês só entregam em Fernandópolis? Como que é? Por enquanto, sim.
Por enquanto, as entregas ainda estão limitadas. Eu recebo muito essa pergunta. Tem muito pessoal da região, principalmente de Jales, Votuporanga. E aí, o que acontece? Tem gente que compra comigo dessas cidades, mas eles vêm retirar aqui comigo. Eu mesmo venho buscar. Vem buscar. Então, por enquanto, ainda é assim. Aí, às vezes, o que acontece? De Jales tem mais de uma pessoa que compra. Aí, às vezes, alguém vem e leva pra mim das outras pessoas e faz a distribuição lá. Mas da gente ainda não conseguiu. Porque de domingo, né? Até voltando ali, no domingo que quando não tá descansando, a gente lá trabalhando, é uma carga muito puxada. Então, as nossas entregas, normalmente, a gente começa meio-dia. E já teve vezes a gente ir até 9, 10 horas da noite, seguido. Não é pausado as entregas, é seguido. Nossa. E também tem um pessoal que depois vai retirar, então tem que estar lá para receber eles, tudo. Então, assim, de domingo não consigo mais ter outro horário para poder estar fazendo as regiões, né? Já é bem apertado a questão da entrega. Mas agora vocês vão ter que... Agora vai ter que... Agora já vai ter mais entregadores. Então, nossa, agora a gente pode até pensar nessa possibilidade, né? De expandir para cidades vizinhas. E vai. Mas aí, por enquanto, a gente não tinha mesmo mão de obra para conseguir estar fazendo. Porque eu falo assim que... Deus abençoa quem trabalha, quem luta, né? Ele sabe de tudo. Porque eu vejo meu marido, ele entrega bala em Jales, Votuporanga, Fernandópolis, Estrela do Oeste. E assim, é puxado você sair entregando, hein? Nossa, tem vezes que ele fala pra mim, amor, você não entrega? Eu falo, não. Porque eu sou péssima. Então. Eu ligo o GPS me deixa lá na frente. Mas se não for, porque às vezes deixa ali na casa do lado, né? Se não for eu já me perdi. E ele não, ele vai, ele entrega. E assim, as pessoas não veem isso, né? Só vê a parte boa. Só vê o glamour, só vê a parte boa. Ninguém nem imagina tudo que tem por trás. Você foi viajar. Nossa, lá, foi viajar. Mas ninguém vê os domingos que a gente tá... Exatamente. Que a gente tá entregando, que a gente tá ali. Não, exatamente. Na correria. Aí, de domingo você abre o Instagram, você vai nos stories, todo mundo no churrasco da família, todo mundo com os amigos, todo mundo curtindo. E é uma coisa que a gente precisa abrir mão, né? Então, por exemplo, se tem um evento no domingo, se tem um almoço de família, se tem uma festa de aniversário, a gente não consegue estar presente. Mas é uma coisa que eu sempre falo também. Eu acho que toda escolha, ela carrega junto uma renúncia, né? E eu acho que assim também é justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, né, a gente precisa medir as coisas. Assim, hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu tô realizada profissionalmente. Então, acho que assim, né, tem essa renúncia, né? Tudo tem um preço na vida. E funcionário, como que você vai fazer lá? Porque tá difícil pra arrumar funcionário, hein? E só vocês duas não vão dar conta de tanto. Não, a gente vai precisar. Eu vou até abrir seleção agora. Tem até algumas pessoas que trabalhavam pra mim como freelancer lá, que dependendo, né, tô até pensando de conversar pra ver se essas pessoas podem dar continuidade, né? Eles combinar de registrar certinho tudo. Porque são pessoas que eu já conheço, já tá acostumada, né, com o ritmo do trabalho, já sabe como que é. Mas acredito que ainda assim vai precisar, né, de mais alguém, que a gente vai ter que dar os treinamentos do zero, tudo. Nossa, que legal. É bom, porque tá vendo? Você veio de um perrengue e agora vai ajudar outras pessoas que também estão precisando de serviço, né? Sim, isso que eu falo. Isso que é bom, abrir portas ainda pra outra pessoa. E é uma coisa também que eu tenho muita dificuldade, porque se fosse ver, já era pra ter um funcionário há muito tempo, mas eu sempre relutei muito porque eu tenho essa dificuldade de delegar funções. Então as pessoas sempre brigam muito lá comigo, porque eu quero fazer tudo, eu quero fazer do meu jeito, eu não aceito, não quero que a outra pessoa faça, eu quero que eu faça. E é tipo assim, às vezes é irreal, porque pensa, 1000 marmitas pra mim montar sozinha. E eu não gosto que a outra pessoa monta, porque eu gosto de pesar do meu jeito, na minha ordem. Então assim, eu tenho um pouco de dificuldade de delegar as funções ainda. Então, mas é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Já aprendi também muito, né? Hoje em dia não, hoje em dia já tem os freelancers que vão lá, ajuda tudo. Ô Ju, e o que você mais gosta no que você faz, assim? O que você olha e fala, nossa, eu amo o que eu faço? Eu acho que sem dúvidas é se poder levar, né, essa praticidade para a vida das pessoas e o carinho na troca, porque, gente, o meu maior medo quando eu comecei era assim, eu escutava muitas pessoas falando assim, nossa, lidar com gente é difícil, porque cliente é complicado, porque não sei o que, então eu tinha um pouco de medo quando eu comecei, né, de ter esse problema com os clientes, mas, gente, a minha relação com meus clientes é maravilhosa, e acho que assim, até aquele dia que você tá um pouco mais para baixo, tá meio desanimado,
chega umas mensagens deles de um feedback, deles elogiando, e a gente tem, assim, um vínculo muito forte, tanto que não é uma coisa, assim, muito formal. Os clientes não vêm fazer um pedido de uma forma formal, né? Eles já sabem, ai, Ju, não sei o quê. Então, assim, já tem muito essa troca entre a gente. E eu acho que, sem dúvida, o que eu mais amo é saber que o meu trabalho consegue estar ajudando a vida de outras pessoas, a rotina. Então, eu sempre recebo mensagens de gente que fala assim, nossa, tem uma cliente minha que ela tem um bebê também, e ela fala assim, Ju, eu consigo ficar mais tempo com o meu bebê, porque eu não preciso ficar me preocupando em cozinhar e fazer nada. Então, assim, minha hora do almoço, eu consigo estar ali, estar com ela, ter aquele tempo, né? Então, eu acho que, assim, saber que ajuda realmente a vida das pessoas, não é só um produto, não vendo só uma marmita, eu vendo, né, a solução para a rotina das pessoas e também, de certa forma, eu tô ajudando na saúde delas, né? Não só na praticidade, não só na economia de tempo, mas na saúde, porque também, né, elas querendo não estão comendo uma coisa mais saudável, estão se alimentando melhor e às vezes coisas que eles nem pensam, que às vezes achavam que nem comia, aprende a comer. Então, eu como nutricionista, nessa parte deles estarem comendo saudável, de ver que eu tô ajudando eles nessa parte, acho que sem dúvida é o que mais faz tudo valer a pena. A gente saber que o nosso trabalho tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Nossa, que legal. Ô Ju, eu faço 2 perguntas, né, no final do nosso podcast, que é, igual você que é novinha, né? Então vai ser 10 anos. Se você pudesse conversar com a Ju de 10 anos atrás, o que você falaria pra ela? E com a Ju de 10 anos pra frente, o que você falaria? Bom, com a Ju de 10 anos atrás, eu falaria pra ela que bom que você não desistiu e que você não sabe o quão capaz você é, o quão longe você vai chegar, o quanto você vai crescer, o quanto você vai ajudar e inspirar outras pessoas. Então, que bom que você não desistiu, que bom que você, mesmo com tantos desafios, que você foi forte, foi resiliente e conseguiu, né, seguir a jornada. E que você vai alcançar muita coisa ainda na sua vida que você nem imagina. E pra Ju, de 10 anos à frente, eu espero que ela continue sempre com esse brilho nos olhos, né, em relação ao trabalho, que sempre siga o coração dela, que possa crescer muito mais ainda, que possa ajudar ainda muitas pessoas e que a gente possa evoluir ainda mais, né? Sempre mais. Que legal, que legal. Ô Ju, se fosse pra você dar um conselho pra quem tá formando agora, assim, acabou de sair da faculdade, tá com medo, o que você falaria? Gente, o medo sempre vai existir. Só que o medo ele não pode ser maior do que a sua vontade, o medo ele não pode ser maior do que o seu sonho. Então, assim, se a gente tem muito aquela crença, aquela coisa assim, eu vou esperar o momento certo pra começar. Gente, o momento certo ele não existe. O momento certo ele é o agora. Então, assim, vai com medo, tenta, erra, porque ninguém nunca não começou, né, já sabendo tudo, ninguém começou perfeito. Então isso a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai evoluindo com o tempo, mas assim, vai com medo mesmo, não espera o medo passar, não espera o momento certo, porque ele nunca vai chegar, esse momento certo não existe, não espera a condição ideal, né, igual eu falei, eu comecei na minha casa com fogão de 2 bocas, eu ficava assim, não vou começar porque meu fogão só tem 2 bocas, não tem um fogão bom e tal, não tem uma cozinha equipada, então, né, começa com o que você tem, da forma que você pode, mas começa. E também tem uma frase que eu acredito muito, que eu levo pra minha vida, que é assim, dá o passo que Deus dá o chão. Isso, eu também. E eu acredito muito nisso, porque é óbvio, né, a gente acredita em Deus, tudo, mas Deus, ele não vai vir aqui fazer pela gente. A gente não pode ficar aqui parado, de braços cruzados, esperando Deus agir. Então, assim, vai, se move, se movimenta, se mexe e confia, porque dá o passo, começa realmente que Deus dá o chão. Então, acho que assim, mesmo com medo, a gente tem que ir, né? E é isso. Eu até nem vou mentir e falar assim, que nem eu vou, né, abrir o meu ponto físico. Gente, é óbvio que me deu medo, me deu aquele frio na barriga mesmo, eu já estando no ramo, né, há muito tempo, mas dá aquele medo, dá aquela insegurança, mas a gente não pode deixar o medo paralisar a gente, né? Nossa, não, o medo não pode ser maior do que os nossos sonhos, senão a gente fica estagnado. Verdade. Então, eu acho que com medo, a gente tem que ir mesmo, com medo mesmo, e seguir os nossos sonhos. O não a gente já tem, né? Vamos atrás do sim. Já tem, e exato. se a gente tiver um não ali no caminho de novo, a gente vai atrás de outro sim. Exatamente, também. a gente assim. vai recomeçando quantas vezes for preciso, mas a gente não pode ficar parado, Isso. né? Nossa, Ju, que legal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, prazer foi meu. Acredito que você, assim, vai mudar muito a cabeça do nosso público, tá? Porque, espero assim, também.
a tua história é muito legal, muito legal. Você veio assim, do jeito que a maioria tem medo, né? Que é sem ajuda, sem apoio, na hora mais difícil. Exato. E assim, foi muito bom conversar com você, eu já aprendi muito. Acho que eu já fiz meu pedido essa semana, que eu não fiz ainda, eu já te mando. Já faz. Eu já te mando. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço. E parabenizar também pelo projeto maravilhoso que você está fazendo. Obrigada. Tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Amém. E muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, podendo contar um pouquinho aí da minha história. Estamos finalizando o Gabi Gomes Podcast. Quem ainda não tá seguindo o canal, comece a seguir, já adiciona aí o sininho, comenta, curte, compartilha com aquela pessoa que tá querendo empreender e está com medo, tá? Porque, como ela disse, o medo... a gente tem que ir com medo mesmo. Então, manda para aquela pessoa lá, dá uma forcinha aí e bora esperar para a próxima entrevista. Obrigada, Ju. Obrigada.